Olá, sexto ano, bom dia! Na aula de hoje nós vamos fazer a leitura e correção das atividades, lá das páginas 208 a 211 do livro de língua portuguesa, referente ao relato de viagem em busca do Magic Bus. Lembrando que relato de viagem é o gênero textual que nós estamos trabalhando, tá bom, no momento. E esse texto que vocês fizeram a leitura e realizaram as atividades que nós vamos ler agora é um relato de viagem. O relato de viagem é um texto que tem a intenção de relatar, contar os acontecimentos, partes interessantes, curiosidades a respeito de uma viagem, de um lugar em que se conheceu, enfim. Nós vamos fazer a leitura desse texto e depois a correção das atividades que seguem, tá bom? Vamos lá? Abram o livro de vocês para nós fazermos aí a correção, acompanhem. E vamos lá. Em busca do Magic Bus. Desde que assistimos ao filme Na Natureza Selvagem, em 2008, tínhamos o sonho de um dia ir até o Magic Bus. Não sabíamos quando, nem como, mas o porquê era definitivo. A história de Christopher McCandless mudou a nossa existência, nossa forma de pensar, de encarar a vida. E queríamos estar onde ele um dia esteve, ver o ônibus com nossos próprios olhos e compartilhar um pouco mais da experiência vivida por Christopher. Líamos relatos de algumas pessoas que já tinham ido até lá, mas para nós ainda parecia um sonho distante, até que em 2012, 4 anos depois, surgiu a oportunidade. Estávamos em Nova York fazendo um intercâmbio de trabalho de férias e entramos em contato com um brasileiro que havia ido até o ônibus no verão, e ele nos passou alguns contatos. Depois de algumas tentativas, finalmente conseguimos um pessoal que trabalhava com turismo no Alasca e que nos levaria até lá. Nosso tempo estava curto. Começamos as negociações em meados de fevereiro e nosso voo de volta ao Brasil já estava marcado. Com muito custo, conseguimos conciliar as datas e, com um baita patrocínio dos nossos pais, fechamos tudo. Nossa aventura ia mesmo acontecer. Mas claro que tinha que ter uma pontinha dramática, e no dia 2 de março, 3 dias antes da nossa ida e já com as passagens compradas, recebemos um e-mail do guia falando que tinha havido um imprevisto e que ele não poderia fazer nossa viagem na data combinada, mas só na semana seguinte. Coração na boca. Na semana seguinte já estaríamos de volta ao Brasil. Respondemos ao e-mail implorando uma solução e parece que fomos bem convincentes. Porque a esposa do cara nos assegurou que eles iam fazer nossa viagem acontecer. Saímos de Nova York no dia 4 de março, porém nosso voo para o Alasca partia de Boston, que fica a aproximadamente 350 quilômetros de Nova York. Subimos de carro até lá. Aproveitamos para pegar bastante roupa de frio com uma tia querida que mora perto de Boston. E depois de passarmos um pequeno estresse para conseguir embarcar para Salt Lake City, chegamos em Anchorage às 2 horas da manhã, após longas horas de voo. Assim que desembarcamos em Anchorage, alugamos um carro, estacionamos no próprio aeroporto para cochilar 3 horas antes de pegar a estrada até Greeley, na esperança de o teto do estacionamento amenizar o frio de 14 graus Celsius, menos 14 graus Celsius. Mal tínhamos ideia do que ainda estava por vir. Saímos de Anchorage às 5 horas da manhã, rezando para que não houvesse muita neve na estrada.
porque o guia estaria nos aguardando às 9 e tínhamos 400 quilômetros de Anchorage até Greeley para percorrer. As paisagens sensacionais ao longo do caminho renderam boas fotos e finalmente avistamos a placa da Stampede Road, a estrada onde o Magic Bus foi abandonado e que fora desativada há muitos anos. Atualmente ainda existem uns 3 quilômetros da estrada e o ônibus estava a 40 quilômetros da nossa posição. Coração já estava parando de emoção e talvez de frio também. Em Greeley, os termômetros estavam marcando menos 34 graus Celsius. Chegamos no horário combinado, conseguimos percorrer os 400 quilômetros em exatamente 4 horas, graças às excelentes condições da estrada que nos permitia, em determinados trechos, atingir até 190 km por hora sem riscos. Logo que chegamos, conhecemos a Joane, que era quem cuidava de tudo, e o Ray, que nos levaria até o ônibus. De cara, ela nos perguntou: "Vocês têm mais roupa, né?" Na verdade, estávamos vestindo tudo o que tínhamos de mais quente. Vocês vão congelar. Equipados e prontos para sair. Estávamos prontos e partimos para a maior aventura das nossas vidas. 3 horas e meia pilotando uma motoneve no meio de uma floresta congelada até o ônibus, num frio de menos 34 graus Celsius. Passeando no Magic Bus pelo Alasca. Até que fizemos uma curva e quando já estávamos achando que não íamos conseguir encontrar o ônibus mais, lá estava ele, o Magic Bus. Aquela visão era surreal. Assim que o vi, já comecei a chorar. Foi uma emoção arrebatadora. Ficamos olhando para ele um tempão. Eu não cabia em mim. Era como se pudéssemos sentir o Christopher ali dentro, com a gente. E o ônibus estava exatamente como no filme e nas fotos. Ficamos umas 2 horas admirando, sonhando acordados, tirando fotos, até nossa câmera parar de funcionar por conta do frio imenso. A emoção daquele momento foi inesquecível. Ainda não acreditamos que estivemos lá. Voltamos para o Brasil mais uma vez transformados. Aqui nós temos no dicionário o significado de 2 palavrinhas que estão no texto: surreal e arrebatadora. Surreal, espantosa, e arrebatadora, encantadora. Pessoal, era para vocês responderem as atividades seguintes a respeito desse texto, da página 210 e 211. Nós vamos fazer a correção dessas atividades agora, ok? Vamos lá. 1. Quem escreveu esse relato? Vamos lá. No início do texto, na primeira página do texto, nós temos este quadrinho aqui, ó, antes de começar a ler. Sempre que nós temos todo o texto que nós lemos tem alguma informação adicional a respeito dele. E nele nós temos a informação de quem escreveu esse relato de viagem. Olha lá. A viagem relatada no texto que você vai ler agora se originou a partir do filme Na Natureza Selvagem, de 2008, que traz a história de Christopher, um jovem recém-formado que em 1990 decidiu viajar sem rumo pelos Estados Unidos em busca da liberdade. Nesse texto, o fotógrafo Willy Barros relata os detalhes de sua viagem ao Alasca, uma aventura inspirada no filme. Então, o Willy Barros relata, então é dele o relato de viagem. Então, quem escreveu o relato? O fotógrafo brasileiro Willy Barros. 2. Onde este relato foi publicado? Outro lugar que nós temos aí informações a respeito do texto. No final dele,
sempre a referência, a fonte de onde esse texto está. Observem no site Ei Mãe, Tô Vivo, um site sobre relatos de experiência de viagem. Então, se vocês quiserem ver mais relatos de viagem, podem acessar aí esse site. Tem um link aqui, eimãetovivo.com.br. 4. A história de Christopher McCandless mudou a forma de pensar e de existir do autor desse texto, porque ele deixou sua vida bem-sucedida para repensar a sua existência, desapegando de tudo e indo contra as convenções sociais. Para você, valeria a pena ir tão longe e se arriscar tanto para viver uma experiência semelhante? Então, se você ainda não assistiu esse filme, pode assistir, tá bom? Esse personagem, ele indo contra as convenções sociais, ele foi em busca de uma aventura e de liberdade, né? Ele deixou sua vida bem sucedida, que é aquilo que a sociedade aí às vezes impõe, né, que você tem uma vida bem sucedida. Ele abriu mão de tudo que ele conquistou para repensar sua existência, desapegando de tudo e indo aí viajar. Para você, é uma resposta pessoal, valeria a pena ir tão longe e se arriscar tanto para viver uma experiência semelhante? Essa experiência, o valor dela é tão importante assim para deixar de mão, abrir mão aí de uma vida bem-sucedida? Na sua opinião, reflita e responda. 3. Por que o narrador queria ir ao Magic Bus? Bem, nós vimos que o autor ele justifica essa vontade de conhecer o Magic Bus a partir do filme que ele viu, né, e do personagem. Ele queria viver aquilo que o Christopher viveu, né, compartilhar ali um pouco dessa experiência que o personagem do filme viveu. Então, ele queria compartilhar um pouco da experiência vivida por Christopher McCandless, certo? Então, a partir do filme aí, surgiu nele a vontade de conhecer aí o Magic Bus. 5. Como surgiu a oportunidade para o autor ir ao Magic Bus? Nós vimos que ele estava em um intercâmbio de férias em Nova York, né, a trabalho, e lá surgiu então a oportunidade. Então, quando estava nos Estados Unidos, em Nova York, fazendo um intercâmbio de trabalho de férias, a partir disso aí surgiu a oportunidade dele conhecer o Magic Bus. 6. Leia. Com um baita patrocínio dos nossos pais, fechamos tudo. Nossa aventura ia mesmo acontecer. Nós temos aqui um termo grifado: patrocínio dos nossos pais. O que o autor quis dizer com o termo destacado? Vamos lá. Quer dizer que os pais deles, né, ajudaram financeiramente. Então, a partir da ajuda financeira, né, ajuda com dinheiro, foi possível que eles fizessem essa viagem, essa experiência. Então, o que o autor quis dizer com o termo destacado? Dizer que a viagem só foi possível devido ao apoio financeiro dos pais, ok? Então, quando nós falamos isso, em relação a patrocínio, é custo, dinheiro, tá bom? 7. Como o próprio nome sugere, os relatos de viagem relatam fatos reais, vividos por uma pessoa em uma viagem. Esses textos contam com os elementos principais de uma narrativa: personagens, sequência de fatos, lugar, espaço, tempo. O narrador, que no caso quem relata a viagem, é protagonista. Pessoal, vamos lá. Nós temos uma semelhança muito grande com a narrativa, né, o texto narrativo, e
O relato de viagem. A diferença é que o texto, a narração, o texto narrativo, ele é feito ali com histórias e personagens fictícios, certo? Que são frutos da criatividade, são inventados. Agora, o relato de viagem, ele usa elementos reais, lugares reais, pessoas reais, tá bom? Então, essa diferença aí entre texto narrativo e o relato, tá bom? O relato, ele tem personagens, ele conta uma história, tem um lugar, um espaço, mas é tudo real. Enquanto o texto narrativo, a lenda, por exemplo, a fábula, são personagens criados, ok? Então, vamos lá. Pensando nisso, responda as questões a seguir. Como identificamos no texto narrador, ou seja, aquele que está contando a história ali, o relato, por meio das flexões verbais em primeira pessoa. Vamos lá no texto para observar isso. Verbo é uma classe de palavras que nós ainda não trabalhamos, mas quero que vocês compreendam aqui rapidinho. O verbo é uma palavrinha que indica ação, certo? Andei, cantei, falei, ele andou, ele cantou. Então, o verbo, a terminação do verbo, a desinência, ele vai me indicar a pessoa. Por exemplo, quando eu falo, eu andei, eu vi, eu chorei. Então, a partir do verbo, eu consigo identificar que quem fala é eu, tá bom? Aqui no texto, nós conseguimos identificar isso. Observem, fizemos. Fizemos é o nós, eu e mais alguém, certo? Então, fizemos, observem, eu vi, eu não cabia em mim. Então, a partir aqui dos pronomes também, vamos colocar aí os pronomes, lá no texto não fala, mas quando nós falamos na flexão verbal, na desinência verbal, nós estamos falando de pronomes também, né? A referência aí à pessoa do discurso. Então, a partir dos pronomes eu ou nós e da flexão verbal, né, da desinência verbal, nós conseguimos identificar o narrador, tá bom? Então, por meio das flexões verbais em primeira pessoa, tanto no singular, eu, quanto na primeira pessoa do plural, nós. O nós, o eu também faz parte, mas é eu e mais alguém, tá bom? Então, é a partir disso que nós conseguimos identificar o narrador do texto aí. Narrador, entre aspas, porque não é uma narrativa, é um relato. B. De acordo com a identificação do narrador que nós acabamos de fazer, é correto pensar que ele realizou a viagem sozinho? Nós acabamos de falar, né? O eu e mais alguém. Nós entrávamos, fizemos, então havia mais alguém ali, então ele não estava sozinho, certo? Então não. Como os verbos estão empregados na primeira pessoa do plural, nós, eu e mais alguém, percebemos que ele viajou com mais alguém. Bem, é importante observar que esse alguém não fica claro no texto, tá bom? Nós não conseguimos, não há ali a descrição, a fala, né, se é um irmão, se é um amigo, enfim, é um colega de trabalho, não há ali a especificação de quem é esse outro alguém, tá bom? Mas, nós estamos ali diante de uma situação que observamos, que é eu e mais alguém, há um nós, tá bom? Então, a partir disso, nós sabemos que ele não estava sozinho. Pessoal, nós terminamos aqui a correção da nossa atividade aí, da primeira parte a segunda parte aí do capítulo, tá bom? Do relato de viagem. Agora, vocês irão realizar algumas atividades sobre adjetivo, tá bom? Então, é nossa classe de palavra estudada, vocês vão dar uma estudadinha no livro de língua portuguesa, tá bom? Nós começamos aí já o estudo a partir da gramática, agora vocês irão fazer a partir do livro de língua portuguesa, que são livros aí que estão o tempo todo conversando, né? Se nós trabalhamos um conteúdo gramatical no livro de língua portuguesa, em gramática também terá.
tá bom? Então, as orientações a respeito da atividade será feita aí na sala de aula virtual, tá bom? Acompanhe lá, faça uma atividade e envie a foto para mim. Lembrando que agora vocês têm um e-mail para fazer o envio dessa atividade, tá bom? Até o final de agosto, vocês poderão mandar também pelo WhatsApp, mas a partir de setembro é pelo e-mail. Então, se vocês já quiserem começar a enviar pelo e-mail para irem se acostumando, se vocês tiverem dúvida, quiserem que eu ajude vocês em como enviar esse e-mail, vocês podem me procurar, tá bom? Que eu ajudo vocês, mostro como é. Então, até a próxima aula, bons estudos, tenham um excelente dia e até a próxima aula.